O perdão liberta? Liberta, com certeza. Só o amor nos redime? Não. A redenção pode salvar a humanidade? Até pode, mas a humanidade está difícil. Todos merecemos redenção? Acho que não. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos conversar sobre redenção. Podemos, Pondé? Podemos, vamos nessa. Acho que vale começar aqui entendendo o que significa, né? O que é redenção. Olha, então, vou te contar uma história curta, mas que acho que tem tudo a ver com o que é redenção e depois fazer a relação normalmente com a teologia, de onde vem, com a discussão religiosa. Alguns anos atrás, conversávamos eu e o grande professor Giacoia, né? E ele me propôs que a gente fizesse um curso na Casa do Saber, então, nós dois juntos, sobre Nietzsche e Dostoiévski. E a gente estava falando do curso e tal, e ele falou para mim assim, ele devia estar fazendo 50 anos na época, e ele falou assim, Pondé, quando a gente chega aos 50 anos, é bom começar a pensar na redenção. Essa foi a frase dele. E claro que quem conhece a obra de Dostoiévski sabe que é uma obra, em grande parte, dedicada ao tema da redenção, né? Redenção, ele é um conceito que surge no âmbito da Bíblia, né? Na forma como a gente conhece, na Bíblia hebraica, Velho Testamento, e vai adentro do cristianismo, é óbvio, e o cristianismo também deu muito trato à bola da redenção. Redenção significa um momento na vida em que você reconhece as coisas que você fez. Muitas vezes está ligado à ideia de você ser perdoado. E não só você ser perdoado, você ser capaz de perdoar a si mesmo por questões que você fez, né? E está ligado, na tradição teológica judaico-cristã, está ligado ao que seria algo fundamental para a nossa relação com Deus. No final das contas, desse ponto de vista, só Deus redime, de fato. Mas de lá para cá o conceito se ampliou muito, inclusive tem conotações psicológicas profundas. Agora você falou assim, chegar aos 50 anos para começar a pensar em redenção. Quer dizer, então é porque é preciso ainda de um tempo para assimilar, para absorver, um tempo para frente, e é preciso também de maturidade para entender. Exatamente. Por um lado, porque você tem alguns anos para frente ainda, mas você já viveu bastante, pressupõe-se que então você é capaz de fazer uma certa recapitulação, lembrar situações que você fez, principalmente pensar pessoas que talvez você tenha magoado, você tenha feito sofrer, né? Atitudes erradas que você tomou, perceber que muitas vezes você acabou criando problema para si mesmo, não só para os outros. Então é um momento, né? Ele fala dos 50 anos naquele momento, mas eu acho que 50, 60, 48, né? Agora, com 20 anos, só se você tiver tido 20 anos muito intensos para pensar numa coisa como essa. Agora você já citou também o perdão, não é? Há diferença entre uma coisa e outra, redenção e perdão? Então, a relação entre os dois é muito íntima. Se a gente pensar no sentido teológico, né? Por exemplo, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, a ideia de perdão, que é vinculada à misericórdia divina, né? Perdão está acima da justiça. O perdão é uma dinâmica psicológica e moral mais sofisticada. Primeiro, o perdão parte-se do pressuposto que a pessoa que recebe o perdão sabe que ela não merece. Essa questão é fundamental. E uma coisa sofisticada na relação de perdão para quem perdoa e para quem é perdoado, é porque a experiência, de alguma forma, liberta os dois. Do tema do ódio, do tema da culpa. Por isso que quando a gente relaciona, em muitos casos de redenção, está intimamente associado à ideia de perdão, porque a experiência da redenção, de alguma forma, traz uma forma de libertação. Agora, inclusive tem filmes que tratam disso, personagens que são muito
ranzinzas, agressivos, né? E tem um filme com Tom Hanks, que é uma versão americana de um original norueguês, em que o personagem, a mulher morreu e ele é muito deprimido, então ele briga com todo mundo e tal. E uma personagem, uma mulher que é imigrante, que tem filhos, cheia de crianças, é uma grávida, não sei o quê. E a relação que ela vai estabelecendo com esse personagem, com o vizinho mal-humorado, como ele é chamado, vai transformando ele. Ele vai conseguindo resgatar a vida com o mundo à sua volta. Então, uma das características mais fortes da redenção é a experiência do que a gente poderia chamar de cura psicológica. O ator e diretor Celso Frateschi fez releituras de alguns textos de Dostoiévski, entre eles O Sonho de um Homem Ridículo. Ele conta como a redenção aparece nessa montagem. Eu ainda pensava que não podia haver noite mais escura, nem tão tenebrosa. O ar era úmido, pegajoso. Tinha chovido o dia todo, uma chuva fria, agressiva, que eu me lembro ameaçava e molestava toda a gente. De repente, às 11 horas, a chuva parou. E uma umidade ainda mais gelada que a chuva levantou uma névoa que surgia de cada pedra da rua, de cada esquina, de cada beco. O personagem é um solitário, típico personagem dostoiévskiano, do subsolo mesmo, com todas as seus rancores, seus ressentimentos, e decidido a se suicidar. E o fato dele cruzar com uma menina moradora de rua, né, que está desesperada para tentar salvar a mãe, e ele negar esse auxílio, essa ajuda a essa menina, o perturba a ponto dele ter um sonho onde ele percebe que o mundo pode ser muito diferente. A experiência que ele vai ter, que ele teve no sonho, foi uma experiência de redenção. Ele sai transformado aquela noite, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a peça trata exatamente, entre outras coisas, mas trata também dessa coisa, dessa redenção. Enquanto eu me entendia com a estrela, uma menina agarrou no meu cotovelo. A rua estava deserta, completamente deserta. Apenas um cocheiro dormia na boleia do seu veículo. Essa violência com que ele machuca essa menina, não fisicamente, mas espiritualmente, acaba revertendo para ele, e isso o leva a raciocinar sobre a sua própria vida e sair desse buraco. Ele até então estava super satisfeito com os dias de trabalho cansativos, com as noites de bar, com aquela... satisfeito. Ele estava entediado com aquilo tudo, sempre entediado, e entediado com a vida, né? Aquela frição que acontece na vida dele, aquela ruptura que significa aquela menina ensopada de água gelada e sem nenhuma condição de sobreviver, procurando ajuda desesperada para salvar a mãe da morte, né? E ele negando, ele nega com veemência essa ajuda, né? É esse choque que faz com que alguma coisa se transforme dentro dele. Agarrada no meu cotovelo, ela gritava não sei o que, eu não entendi o que ela dizia, ela não chorava, mas tremia, uma tremedeira muda, de calafrio, que não conseguia nem articular as palavras, era um ladrido quase animal, estava em pânico, tão assustada com alguma coisa, que gritava, desesperada, mamática, mamática. E é claro que o que é legal, que eu acho que o Dostoiévski tem, as pessoas têm todas essas características dentro de si mesmas, né? E como que a vida vai motivando que essas contradições internas vão se produzindo outras ideias, vão se produzindo uma outra forma de vida também, né? Pessoas que tenham essa coragem, mais do que coragem, essa generosidade de revelar a alma humana de uma maneira tão verdadeira, tão ampla, tão profunda e tão larga mesmo, né? Para a gente poder se entender, né? Eu olhei para ela, eu não disse uma palavra e saí andando. Ela corria atrás de mim a gritar. Nesse toque das crianças significa desespero. Eu conheço muito bem esse som. Embora só grunhisse, eu entendi que sua mãe estaria morrendo perto dali, que alguma desgraça terrível lhes teria acontecido, que ela saiu correndo para pedir ajuda a alguém ou encontrar alguma coisa para socorrer a mãe. Sem dúvida nenhuma, essa montagem é maravilhosa mesmo, né? E assim, uma das características da obra do Dostoiévski é justamente ele tem um dom raro de traduzir o que é a ideia de redenção.
Essa história, né, que aqui a nossa reportagem foca numa questão essencial, que é a menina que pede ajuda para ele e que ele empurra, não quer saber dela e tal. Mas o arco dramático dessa história, que a peça mostra, termina maravilhosamente bem, vou dar spoiler, né? Que é assim, o personagem, ele na realidade, ele vai se matar. Por isso que ele fala satisfeito e volta para o entediado, né? Porque o personagem, na realidade, ele vai se matar, esse é o projeto dele. Ele está, como bem diz o Frateschi, naquele espectro de personagens do Dostoiévski profundamente infelizes, mas enterrado na vida, né? E que muitos deles chegam a pensar em se matar. E quando ele está indo para casa, encontra essa menina no caminho, ele vai se matar nessa noite. E na hora que ele vai se matar, ele pega no sono. E aí ele vai ter um sonho, depois da história da menina, porque ele já empurrou tudo isso, né? A menina sofrendo, a mãe morrendo, ele tem um sonho. Por isso se chama o sonho do homem ridículo. Eu achei interessante quando ele falou sobre a generosidade em revelar a alma humana, com as suas contradições, não mas é? então, Ele usou esse termo generosidade. Porque o que acontece com esse personagem, ele sai da posição da angústia, do ressentimento, do tédio e vai para a generosidade. Agora, por quê? Isso é fundamental na história. Ele começa o conto, o Dostoiévski, falando, eu sei que vocês vão achar que eu sou um homem ridículo. Né? Nesse sonho, ele vai parar em um outro lugar, uma espécie de outro planeta, em que a humanidade aparentemente é muito feliz. Nem falam de tão felizes. E ele chega à conclusão que ali é um paraíso que deu certo. Né? Aí ele tenta falar, e depois de muito esforço ele consegue falar, e aí começa a falar, e vira uma bagunça, todo mundo fala ao mesmo tempo, vira um caos, não sei o quê, as pessoas começam a brigar, ele fica desesperado e acorda. Tá? Quando ele acorda, ele tem um daqueles insights que, se alguma pessoa tem na vida, vira a vida do avesso, que é o que acontece com ele. Ele descobre que, na realidade, ele tinha sido a serpente daquele paraíso. Ele sonhou. É isso que vai devolver a ele o gosto pela vida e o que ele faz na última cena da peça, que ele se levanta e fala, eu vou continuar. Quer dizer, ao contrário do que hoje se vende muito, o que de alguma forma redime ou cura o personagem da sua profunda depressão, não é um discurso do tipo, não, eu me amo, eu sou ótimo, eu sou excelente, descubra quais são as boas qualidades de você. Não, ele descobre no sonho que naquele paraíso ele tinha sido a serpente. E é isso que salva ele. E daqui a pouco nós vamos mostrar alguns filmes que tratam justamente dessa ideia de redenção. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre redenção, como ela é mostrada nas telas de cinema. Vamos ver uma cena de Bonequinha de Luxo, de 1961, uma adaptação do livro de Truman Capote. You're a very stylish girl. Can't we end this stylishly? End it? Yes. I do believe love has found Andy Hardy. Let's see. A waitress? A sales girl? No. She'd have to be someone rich, wouldn't she, Paul? Someone who could help you. Curiously enough, she's a girl who can't help anyone, not even herself. The thing is, I can help her. And it's a nice feeling for a change. All right. I understand. I'll tell you what, Paul. I am a very stylish girl. What are you doing? Writing a check. Don't look so bewildered. Surely you've noticed me writing checks before. Pay to the order of Paul Varjak, $1,000. Take her away somewhere for a week. You're entitled to a vacation with pay. Simply a matter of fair labor practice, darling. Of course, if you were really smart, you'd get some of the other boys together and organize a union.
That way you'd get all the fringe benefits. Hospitalization, a pension plan, and unemployment insurance when you're, how shall I put it, between engagements. Thanks for making it easier for me. Don't be ridiculous, darling. Take the check and call your girl. No thanks. I got a check of my own. When you get yourself a new writer to help, try and find one my size. That way you won't have to even shorten the sleeves. Esse personagem, Varja, que ele é um escritor pobre, né? E ele é amante pago dessa senhora muito rica, né? E essa cena é a cena em que ele está dizendo para ela que ele está apaixonado, e ela até suspeita que ele deve ser uma vendedora, uma garçonete, ou seja, ela humilha ele. Por quê? Porque ela comprava sexo com ele, com dinheiro, né? E então ele fala que não, ele fala inclusive que é uma menina que ele sente que pode ajudá-la, o que fez muito bem a ele, perceber que ele pode ajudar alguém, e que ela não pode ajudar nem a si mesma, como a gente sabe ao longo do filme, né? A Miss Golightly, que é o nome que ela escolhe para ela, vai leve, né? Então, nessa cena, ele está rompendo o acordo, no qual ele era um gigolô. E ela é cínica, olha, vocês podem se juntar com outros meninos igual a você e fazer, quem sabe, um seguro-desemprego quando está entre um trabalho e outro e tal. Então, esse filme trata de redenção, como a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco mais ainda, e a redenção aí passa pelo amor romântico, sem dúvida nenhuma. Essa é a cena que fala da redenção dele. Ele acaba arrumando um emprego, procurando um emprego de fato, quando ele diz, eu tenho o meu próprio cheque, né, numa revista. Porque ela tenta dar um cheque para ele, vai lá passar um fim de semana com a sua namoradinha e basta, chega, né? E para com essa história, como se ele tivesse tido uma crise adolescente. Tipo, você é pobre, E onde cara. que entra o dinheiro nessa história? O dinheiro compra a redenção? Então, normalmente, tanto nessa cena, quanto na famosa cena do Nelson Rodrigues, né, em que no final do Bonitinha Mas Ordinária, o Edgar destrói o cheque que ele tinha recebido para casar com a Bonitinha e Ordinária e fica com a Ritinha, que é a prostituta, mas que é santa, que é gente boa, né? Então, o cheque aí ela acaba amassando o cheque, né? Então, a redenção aparece na recusa do cheque. Se cheque compra a redenção, eu diria que muito provavelmente não, porque quando alguém me dá um cheque porque está me comprando de alguma forma, na realidade eu estou numa situação bem miserável de objeto. Então, ao negar o cheque, então, largar essa vida fácil aí bancada pelo amante é que vem, aí é que ele é perdoado? Essa é a experiência de redenção dele, tanto aí quanto do Edgar, do Nelson Rodrigues, né? Essa cena de você destruir, quer dizer, na realidade é ela que destrói o cheque. Ela amassa na sequência de quando ele sai, que ele fala, arruma um que seja do meu tamanho, o próximo amante, porque você economiza nas mangas, quer dizer, ela amassa o cheque. Então, sim, uma das formas clássicas de você se sentir livre, porque a redenção é uma experiência que ela traz consigo uma forma de liberdade muito sofisticada. No caso dele é de dizer, olha, eu, a partir de agora, arrumei emprego, vou ganhar menos do que eu ganho com você, mas eu não me vendo mais. Eu não estou à venda. Isso é uma forma de redenção muito poderosa e muito difícil para a maior parte das pessoas no dia a dia. Vamos ver mais uma cena do filme Bonequinha de Luxo.
Essa é a Miss Golightly, né? A personagem porque ele se apaixona. Essa cena, que é o fechamento do filme, de fato mostra todo o arco do processo de transformação dela, porque ele já tinha passado por esse processo, porque ela tinha medo. Ela também se apaixona por ele, mas ele era um pobretão, e ela então ia casar com um brasileiro, né? Um personagem brasileiro. Ia ir para o Brasil, e morar no Brasil, e ser milionária, não sei o quê. Nesse processo, a família tem uma história de que eles vão presos por causa de um cara que ela visita, não sei o quê. Uma história que a gente não precisa entrar aqui, mas aí o brasileiro encerra a relação, porque diz que vai sujar o nome da família, de fazendeiros e tal. E nessa cena, ela diz que ela está indo embora para o aeroporto, mesmo dando tudo errado, e ela despacha o gato dela, que não tem nome. Por isso que ela fica cat. Ele não tinha nem nome, o gato. E aí, quando ela cai em si, ela vai procurar esse gato nesse beco, ela encontra o gato, e na realidade o gato é ela, né? O gato, nessa cena, representa ela. Quer dizer, ela se jogou no beco na vida. Ela era uma espécie de garota de programa chique. E então ela é capaz de perceber que, na verdade, ela ama o personagem do Dvořák, que ela tem afeto pelo gato, por isso ela vai procurá-lo. Pois é, o gato não tem nome porque a Holly, né, a Audrey Hepburn, ela dizia que ela não sabia quem ela era. Então, de alguma forma, para alcançar a redenção, nós temos antes que entender, buscar quem somos. Sem dúvida nenhuma, isso é parte do processo, sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, a redenção, uma característica que me parece forte desde a sua origem teológica, é descobrir que nenhum de nós é autossuficiente. Nenhum de nós é autossuficiente. Então, ao mesmo tempo que você precisa saber quem você é, esse processo de saber quem você é dificilmente se dará dentro de um quarto ou você sozinho escolhendo ser sozinho no mundo. Porque depende, como no filme, dependeu dele aparecer, dele investir nela. Ela não usa o nome dela, que aparece em dado momento, ela inventa o nome para ela, que é Golightly, que significa ir levemente. Ou seja, ela era uma pessoa que investia na ideia de que ela era uma pessoa divertida, legal, que estava sempre tudo bem. E, no fundo, ela era uma profunda deprimida, com uma história de vida muito difícil. E aí, quando ela encontra, nessa cena, eles estão... O mundo está chorando junto com eles, né? Porque eles estão tomando chuva, né? E não é à toa que ela abraça o Dvořák junto com o gato. Isso é fundamental. Ou seja, ela não vai mais precisar jogar a si mesma no beco. E para isso, como é a conversa anterior a essa cena, os dois no táxi, ele fala para ela que na realidade ela morre de medo, porque ela tem medo de sair dessa cela da farsa que ela criou e se lançar no amor que ela sente por ele. Então é uma típica redenção do universo romântico esse filme, que muita gente acha que pode acontecer, né? Que você sai de você e ama o outro. Talvez uma das formas de você perceber que você não está tão ruim da cabeça é se existir alguém no mundo que você ama mais do que a si mesmo. É covardia fugir da redenção? Olha, no caso do filme que a gente acabou de comentar, era um problema dela, sim. É justamente isso que ele força, o Dvořák. Ela tinha medo de encarar a si mesma, de perceber o quão vazia ela era e o quão apaixonada ela estava por ele e como ele ia ter que sair dessa celinha segura. Então, às vezes, a covardia é um empecilho à redenção, com certeza. E no próximo bloco nós vamos mostrar mais um filme que fala sobre redenção, Glória Feita de Sangue. Voltamos a conversar sobre redenção. Muitos filmes abordam esse tema. Vamos ver mais um? Glória Feita de Sangue, de 1957, de Stanley Kubrick, um dos cineastas mais influentes de todos os tempos. I'm grateful to you, Dax, for having brought this matter to my attention. Colonel Dax, how would you like General Miro's job? His what, sir? His job. Let me get this straight, sir. You're offering me General Miro's command? Come, Colonel Dax, don't overdo the surprise. You've been after the job from the start. We all know that, my boy. I may be many things, sir, but I'm
I'm not your boy. Well, I certainly didn't mean to imply any biological relationship. I'm not your boy in any sense. You're trying to provoke me, Colonel? Well, why should I want to do that? Exactly. It would be a pity to lose your promotion before you get it. A promotion you have so very carefully planned for. Sir, would you like me to suggest what you can do with that promotion? Colonel Dax! You will apologize at once or I shall be placed under arrest. I apologize for not being entirely honest with you. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again. Colonel Dax, you're a disappointment to me. You have spoiled the keenness of your mind by wallowing in sentimentality. You really did want to save those men. And you were not angling for Miro's command. You're an idealist. And I pity you, as I would the village idiot. We're fighting a war, Dax, a war that we've got to win. Those men didn't fight, so they were shot. You bring charges against General Miro, so I insist that he answer them. Wherein have I done wrong? Because you don't know the answer to that question. I pity you. Bom, mudamos de cenário aí, né? Primeira Guerra Mundial. Totalmente. Primeira Guerra Mundial. Você tem uma situação no começo em que é o general, então, que ele vai destituir para dar o cargo ao coronel Dax. Esse general, então, ordena um avanço. Esse avanço estava completamente errado. Alguns soldados vão na frente, dá tudo errado. E, então, recuam. E aí o exército, para manter a imagem, né? Então é uma ação de marketing, de certa forma, do exército, o exército decide, então, fazer uma corte marcial, com 2, 3 ou 4 desses soldados rasos, pondo a culpa neles, por terem agido de forma sem obedecer ordens, né? E aí eles são fuzilados. E, então, o coronel Dax, que é o Kirk Douglas no filme, ele vai falar, então, ao suprassumo do exército, e sobre isso, que na realidade a culpa era do general e não dos coitados, né? E o superior acha que ele fez isso tudo porque ele estava querendo o lugar do general e dá a ele a promoção. E ele toma um susto porque isso não estava na cabeça dele, né? Então o superior fala, o super superior fala assim, mas onde que eu entendi você errado? Você culpou o general, você falou da inocência dos soldados, você insistiu que o exército reconhecesse isso. Onde eu errei? Né? Você é um idealista, um bobo da corte. Onde eu errei no meu entendimento do seu movimento, digamos assim? E aí o Dax fala para ele, o simples fato que você não entende ou não me entende, ou não entende a resposta dessa pergunta, já mostra que não adianta nada falar com você. E quando ele diz justamente você é um idealista, então você é um bobo da corte por isso? As pessoas podem se tornar o bobo da corte por ter um idealismo? Até que ponto? Seguramente, né? Seguramente pode se tornar um bobo da corte. Mas aí a gente tem que levar em conta um certo contexto, tá? Ser idealista em casa, na frente do computador, ser idealista no Instagram, no X, certo? Ser idealista num discurso que você faz no ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho pode até ser mais perigoso. O que eu quero dizer é o seguinte, ser um idealista no lugar em que o Dax estava, no meio da Primeira Guerra Mundial, enfrentando alguém que podia destruir a carreira dele, já tendo enfrentado o general que poderia ter destruído a carreira dele e era o culpado do avanço errado que foi feito. Então, sim, um idealista pode passar por um bobo da corte, mas, na maior parte dos casos e dos idealistas, o idealismo acontece num ambiente muito seguro. Aliás, hoje isso é muito comum. A pessoa idealista para as redes sociais. A pessoa idealista no seu ambiente absolutamente seguro. Ser idealista com alguém que pode destruir sua vida, sua carreira, mandar você para o pelotão de fuzilamento,
aí a gente mede o tamanho do idealismo. De que forma a experiência de uma guerra, né, a crueldade que existe todo esse contexto pode humanizar soldados? Olha, a antiguidade, a humanidade sempre foi uma sociedade guerreira, né? É muito comum, se você pensar tanto na tradição hebraica antiga, quanto na tradição grega ou na romana, que são as matrizes do mundo ocidental, do qual a gente faz parte, eram sociedades guerreiras. As guerras, elas são ambientes terríveis, nem um pouco legal, mas as guerras sempre são vistas como momentos em que grandes virtudes podem aparecer. Como, por exemplo, a coragem, aquela virtude a virtude mais difícil de se fingir, porque ela derrete em 3 segundos, se você de fato não tiver coragem. Entre outras situações na guerra, isso não é uma coisa rara de acontecer, você pode ter grandes experiências de redenção diante da violência, de se auto-perceber absolutamente violento, de perceber o sofrimento da outra pessoa. Inclusive, a Martha Gellhorn, que foi fotógrafa da guerra e foi durante um tempo casada com Hemingway, inclusive ela comenta, e não é só ela que comenta isso, que um dos fatos importantes para você trabalhar em campo de concentração, como soldado alemão, é que você fosse uma pessoa pouco empática. Porque se você, de alguma forma, percebe o sofrimento do outro, você humaniza. E quando você humaniza, você não consegue ser uma máquina de violência. Vamos ver mais uma cena que vai ilustrar essa nossa conversa, mais uma cena de glória feita de sangue. Neste trecho, soldados franceses ficam fora de si, quando uma jovem alemã é obrigada a cantar para eles. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war ein treuer Gesang, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Das war fürwahr ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Es war einmal ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr. Die Liebe nahm kein Ende mehr, ein ganzes Jahr und viel mehr. Die Liebe nahm kein Ende mehr. Als man die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ all sein Hab und Gut Sir, Yes, sir. I want us to move back to the front immediately. Well, give the men a few minutes more, Sergeant. Yes, sir. A cena que vem antes, quer dizer, a mesma cena, mas uma sequência anterior, quando o dono da taverna pega essa alemã e coloca ela no centro do palco, e ele se refere a ela como, olha só o tesouro que a gente capturou, alguma coisa assim ele fala, olha só que tesouro que a gente capturou. E ele coloca a moça na frente dos caras e fala, canta, 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 canta. E os caras berram, os soldados. Parecem absolutamente alucinados, tipo assim, aí ela começa a chorar e ela começa a cantarolar essa música, que inclusive fala de amor, ela começa a cantarolar a música e
meio que gaguejando e eles berrando, como se eles estivessem, sei lá, gritando coisas tipo assim, gostosa, fala, não sei o quê, senta no meu colo, umas coisas assim bem horrorosas. No momento ela era só um né? objeto, né? Um objeto total. Depois vira. À medida que ela começa a cantar e eles vão acompanhando a melodia, que é o que aparece na cena que a gente está assistindo, eles vão se transformando e alguns chegam até a chorar, né? Então, quando o capitão vê isso, que ele fala, não, vamos dar uns minutos a mais, é evidente que esses homens vão voltar para a trincheira. Então, esse coronel Dax, da cena anterior, ou seja, um tipo de pessoa, que ao longo do filme você vê, e na cena anterior a gente viu, que é capaz de perceber essa sutileza de que mesmo que eles vão voltar para a guerra, naquele momento ficou claro que eles ainda não viraram monstros. Vamos ver perguntas que chegaram aqui em nossas redes sociais, Pondé? Muitas pessoas perguntaram sobre a redenção na política. Entre elas, o Clive Cordeiro, Andréia Rocha, o Flávio Gabriel. Há redenção para os políticos? Olha, quem sou eu para dizer se há redenção ou não para os políticos, né? A rigor, se eu fosse responder do ponto de vista teológico, só Deus poderia dizer se há redenção para os políticos. Agora, os políticos são seres humanos. E como ser humano, todos são candidatos a uma possível redenção. Não necessariamente conseguem realizar, né? Veja que eu não estou aqui querendo fazer um julgamento teológico de ninguém, mas é um fato. Todo ser humano é capaz de chegar em situações em que possam se redimir. Dentro da política, enquanto tal, em sendo políticos, em querendo ganhar eleições e participando da dinâmica eleitoral, fica um pouco difícil imaginar que dentro desse jogo uma pessoa consiga encarar tudo de errado que ela faz, todo mundo que ela tem que pedir perdão, certo? Talvez eu imaginasse que se um político X tivesse uma experiência de redenção, talvez ele deixasse de ser político. Participe do Linhas Cruzadas, mande sua pergunta, seu comentário para as redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. A redenção de alguém é reconhecida por todos? Olha, Andresa, usando a cena que a gente acabou de ver, né? Eu acho que a resposta é nem sempre é vista e reconhecida pelos outros. Você precisa de pessoas, como no caso do Coronel Dax, na cena, ele percebe isso, porque ele é uma pessoa que é capaz de enxergar o mundo para além do jogo do mundo, interesses, puxação de tapete, entende? Agora, eu acredito que às vezes se você convive com uma pessoa e você percebe que ela passa por um processo de redenção, isso pode de repente ajudar você a se transformar também, mesmo que você não estava na vibe. Mas eu entendo, imagino, não posso ter certeza, que alguém pode passar por um processo de redenção e o outro nem acreditar, achar que é fake, ou achar que não há redenção, entende? Acho que não, nem todo mundo vê ou percebe. Daqui a pouco, mais um filme que fala sobre redenção, Stillwater. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre redenção e de que forma ela é representada no cinema. Vamos para o último filme de hoje? Stillwater, Em Busca da Verdade, de 2021, conta a história de um homem que vive no interior de Oklahoma, em Stillwater, quando sua filha é presa na França. ¿Qué pasará con el pueblo después que lo limpiemos? Ellos lo reconstruirán. ¿Y la gente? ¿Todos regresarán? La mayoría de ellos sí. Es una locura. Yo no creo que a los estadounidenses les guste el cambio. Yo no creo que a Tornado le importe lo que les guste a los americanos.
Thank you for making my Sonic your Sonic. My name is Michaela. How can I help you tonight? I need a foot-long cheese coney with mustard and onions, large tots, and large cherry limeade. Então, antes de tudo, vale a pena pontuar que o nome da cidade, que de fato existe, Stillwater, Stillwater em inglês é uma expressão que significa água parada. E normalmente esse água parada vem acompanhado de uma outra expressão que significa runs deep. Quer dizer, Stillwater é uma água que é parada, mas é extremamente profunda. Essa metáfora é fundamental no filme, inclusive em relação ao personagem, né, do Matt Damon. Então, essa cena mostra a vida dele como era, trabalhando nos destroços depois de um furacão em Oklahoma, pedindo comida lixo, vive sozinho, ou seja, ele é uma pessoa que ele está perto daquilo que se chama white trash, ou seja, os brancos muito pobres. Ele usa uma expressão ao longo do filme inteiro quando fala com mulheres que é yes ma'am, que é sim madame, mas que é uma expressão da forma como ele fala, tipicamente de classe social mais baixa. Né? Bom, ele vai visitar a filha, que está presa em Marseille, na França, acusada de ter matado a namorada com quem ela morava e tal. E ele fica um tempo lá porque surge uma carta da filha que pede para mandar para a advogada, que é uma chance dela ser inocente. Então ele acaba ficando um tempo, ele acaba indo morar na casa de uma moça que o ajuda, que fala inglês, serve de tradutora, que é atriz, e ele estabelece uma relação muito profunda com a filha dela, Maya, a menina Maya, né? E o que vai acontecer ao longo desse filme, até chegar à redenção, a redenção desse filme, eu diria que é uma das formas de redenção que mais se busca hoje em dia e que mais se vende, os picaretas vendem, né? Porque é um tipo de redenção que fala muito do contato consigo mesmo, como a gente falava no começo. Ele, no final, a menina de fato consegue ficar livre, ele traz ela de volta para os Estados Unidos e tal, a filha dele, mas ele tem que ir embora numa situação bem complicada, que eu não vou entrar no detalhe, com a família com quem ele vivia, a moça com quem ele acaba vivendo como namorado e namorada, e a filha dela, Maya, ele tem que ir embora, e a cena em que ele se despede da pequena Maya, que a Maya pede para ir abraçá-lo, ele chora muito. Quando você vê o arco dramático do personagem ao longo do filme, e você vê a câmera em cima dele, ele chorando muito, você percebe que ali aconteceu algum tipo de transformação. Ele era completamente indiferente à vida, indiferente ao mundo, indiferente à filha na maior parte do tempo. A mulher dele tinha se matado, ele tinha sido ex-drogado, ex-alcoólatra, né? Mas aquela cena, o modo como ele chora abraçando a pequena Maya, mostra que ele tinha estabelecido um vínculo com aquela menina. Isso mudou tudo. Tem uma frase no filme fundamental que a filha fala no dia que ela sai para passar um dia com ele, e ele vai repetir na última cena, que já já a gente vai ver a cena, que a frase é a seguinte: a vida é brutal. Essa frase é fundamental. A vida continua sendo sempre brutal. Pouco importa se você passa por uma experiência de redenção ou não. E tem uma outra frase que a filha fala com ele, já no retorno dela aos Estados Unidos, quando ele descobre a verdadeira história da menina, no crime, eu quero dizer, que ela fala assim: por que que nós somos assim? Ela já tinha dito na França que ela era igual ao pai. Ou seja, existe ali uma dinâmica psicológica e social que não necessariamente ele consegue sair daquele buraco. Então, quer dizer, o que há de, inclusive, grandioso nesse filme é que a ideia de redenção, ela descola de qualquer clichê. Ela descola, né? E, assim, mas o fato de, mesmo assim,
ele ter estabelecido o amor que ele sentia pela menina era absolutamente verdadeiro e ele foi percebendo isso ao longo do Pode tempo. ter batido o arrependimento nesse momento. Então. É, porque às vezes assim, a redenção dele, na realidade, o foco não é necessariamente o arrependimento. É o que a gente vai ver na última cena. Nós vamos ver agora, quando o Bill volta para Stillwater, depois de passar meses na França tentando libertar a sua filha da prisão. Morning. Couldn't sleep. Went for a walk and ended up here. I'm glad you did. You miss them? I do. Can you go back? No, I can't. But it was good. That don't change. I'm sorry. Life is brutal. Everything looks the same here. Nothing's changed. Don't you think? No, Allie, I don't. It all looks different to me. I don't hardly recognize it anymore. Pois então, uma das coisas que fica clara nesse processo do personagem Bill Baker é que assim, o processo de transformação que ele passa não implica que o mundo ficou melhor por causa disso. Quem mudou foi ele. É por isso que quando a filha diz, aqui está tudo igual, ele fala, não, Ali, está tudo diferente para mim. Eu mal consigo reconhecer as coisas. Então, eu dizia há pouco que esse processo de redenção nesse personagem é o tipo de processo de redenção que hoje é muito buscado pelas pessoas e muito vendido pelos picaretas, que é uma redenção que acontece com você interna, dissociada de todo aspecto religioso. Nem por isso você passa a ver o mundo melhor por causa disso. Ele repete a frase que ela tinha falado para ele na França, por isso que ela olha para ele assim, porque ela tinha dito isso, a filha. A vida é brutal. Quer dizer, ele reconhece que gostava da mãe e da filha, mas que não pode voltar devido ao que ele aprontou, que a gente falava aqui, mas que nem por isso deixa de ter sido bom. Ou seja, ele entra num processo de discernimento, isso é típico de gente grande, certo? Ele entra num processo de discernimento das coisas e uma das coisas centrais é o mundo continuou, ele não passou a ser melhor, a vida continua sendo brutal, mas aqui, para mim, está tudo diferente. Ele mudou. Por que é o tipo de redenção mais vendida aí pelos picaretas? Porque é o tipo de redenção que é vendida como uma transformação interna. Você se reinventa, como falam por aí. Como se fosse fruto, porque todos os processos de redenção que a gente vê, principalmente em cinema, ou mesmo na literatura religiosa clássica, são processos que passam por sofrimentos enormes, risco de vida, como no caso de guerra, né? E muitos deles transitam por temas religiosos, né? E a venda da redenção picareta hoje em dia é a ideia de que você pode chegar à redenção porque você quer. Porque você lê um livro
de autoajuda, você fez um curso, um workshop, fez um tipo de exercício de crenças na cabeça. Não, esse personagem, e a filha dele junto, mas esse personagem passou por uma catástrofe gigantesca na vida. E essa questão permanece presente em toda vez que você se debruça sobre literatura que trata de redenção. Deixando os picaretas de lado, a redenção, a busca, né, pela redenção é um bom conselho para a vida? Olha, a busca de redenção é, sem dúvida, mas o problema é que não é você que a encontra, é ela que te acha. E sempre no meio da dor, o que ninguém gosta hoje em dia. As promessas são de paraísos. Seja redimido e seja feliz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Zero a ver. A vida é brutal. Por hoje é só e nós voltamos na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Até lá.